Olá, gente! Na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre threads e como é que essas threads se relacionam com os famosos processos sobre os quais já conversamos bastante. Como eu já mencionei, processos e threads têm uma relação muito íntima e nós já estudamos muito sobre processos. Processo é aquela estrutura que é criada para acompanhar a execução de um programa dentro de um sistema computacional e é essa estrutura de processo que permite que a gente consiga chavear o uso da CPU entre vários programas em execução, de forma que dê a sensação de que todos eles estejam progredindo simultaneamente. A gente também comentou que processos que estão prontos para rodar podem ser escalonados para usar a CPU. Nesse momento em que a gente conversou sobre isso, nós não conversamos sobre linhas de execução, então é como se cada processo estivesse associado a apenas uma linha de execução. Nessa aula de hoje, nós vamos ver como é que a gente consegue associar processos a várias linhas de execução, como é que isso funciona do ponto de vista de escalonamento, de forma a melhorar o desempenho das aplicações. Antes de a gente progredir, vamos relembrar quando é que um processo perde a CPU. Existem pelo menos 3 situações que podem acontecer comumente para fazer um processo perder a CPU. Uma dessas situações é quando acaba a fatia de tempo do processo. A gente já comentou em aulas passadas que de tempos em tempos o dispositivo relógio envia uma interrupção para a CPU e ao tratar essa interrupção, o escalonador de processos é chamado. E esse escalonador tem o trabalho de escolher quem é o próximo processo que vai ganhar a CPU, considerando que a gente tem um sistema computacional multiprogramado. Outra situação em que o processo pode perder a CPU é quando ocorre um erro, né? Tem um bug no programa e ocorre um erro e o sistema operacional precisa ser chamado para tentar resolver esse problema. Mas existe ainda uma terceira situação que é muito comum, que é quando o processo que está em execução, o programa que está em execução, a próxima instrução que vai ser realizada é uma instrução de chamada de sistema. A maioria das chamadas de sistema são bloqueantes, porque elas vão lidar com operações em dispositivos de entrada e saída que são muito mais lentos do que a CPU, e para que a CPU não fique ociosa, aguardando que essa operação seja concluída, essa CPU vai ser usada para executar as instruções de outro processo, né? O escalonador vai escolher outro processo para rodar, enquanto aquele processo que aguarda, por exemplo, a leitura de um disco, possa voltar para o estado pronto e prosseguir sua computação. Então, como as chamadas de sistema são bloqueantes, pode acontecer muitas vezes de um processo perder a CPU, porque executou uma chamada de sistema dessa, fez uma chamada de sistema, mas que ainda tivesse alguma computação a ser realizada independente do resultado dessa operação. Existem vários exemplos lá no livro do Tannenbaum de quando isso pode acontecer e de como a gente pode melhorar o desempenho dos programas se a gente usar de forma inteligente várias linhas de execução naquele programa. E aqui a gente vai ver o exemplo de um servidor web, um servidor que vai responder pedidos HTTP. Aqui a gente tem as requisições, aqui a gente tem o servidor composto por apenas uma linha de execução. E esse servidor pega aqui nessa fila a próxima requisição que ainda não foi atendida, atende essa requisição e manda de volta para o cliente a resposta. Todas as vezes que chega uma requisição aqui e o servidor não tem essa resposta em cache para enviar para o cliente, ele vai precisar fazer uma chamada de sistema, provavelmente de um read no disco. Essa chamada de sistema é bloqueante, então o que vai acontecer é que esse processo vai ser bloqueado. Do ponto de vista do processo, isso não tem um bom desempenho, porque nós temos ainda aqui nessa fila várias outras requisições que poderiam ser processadas enquanto esse read está acontecendo. Mas, como aqui só tem uma linha de execução e essa linha de execução fez essa chamada de sistema, então esse processo vai ser bloqueado e não vai mais poder continuar. Uma outra opção era se as chamadas de sistema não fossem bloqueantes, que é uma programação assíncrona, que é bem mais complexa. Para que uma chamada de sistema não seja bloqueante, é preciso que a própria linguagem de programação ofereça esse mecanismo de, por exemplo, realizar um read
aqui no dispositivo, passando as informações necessárias da forma correta, e depois, quando a controladora do dispositivo concluir essa operação, de alguma forma esse processo ser sinalizado de que essa operação foi concluída. Como esse servidor enviou essa requisição de leitura e continuou aqui trabalhando, processando requisições, quando essa operação for concluída e esse sinal aqui, parecido com a interrupção, chegar de volta, esse processo aqui vai estar executando alguma requisição que não é aquela requisição que demandou essa leitura. Então, ele tem que ter informação suficiente para identificar que requisição foi essa e gerar a resposta para enviar para o cliente dessa requisição. É um modelo de programação muito mais complexo e provavelmente para as aplicações de propósito geral não faz muito sentido que a gente vá para um modelo tão complexo. Então, qual é a solução para um problema como esse, né? O problema em que existe muita computação a ser feita, mas existe também entrada e saída substancial a ser feita e muitas vezes elas são independentes e eu não gostaria que o meu processo fosse bloqueado por conta de uma chamada de sistema quando existe computação ainda a ser feita. Quando a gente tem apenas uma única linha de execução, a gente vai sempre passar por esse problema. Mas se a gente associa várias linhas de execução a um processo, então uma linha de execução pode realizar a chamada de sistema bloqueante e outra linha de execução associada a esse processo pode continuar realizando processamento útil para essa aplicação. Então, o que acontece é que várias linhas de execução podem estar associadas a um processo. Essas várias linhas de execução, elas vão compartilhar o mesmo espaço de endereçamento. Isso é outra vantagem também de se usar linhas de execução ou threads. É que é muito fácil compartilhar informações entre elas. Elas vão enxergar, por exemplo, o mesmo estado da fila em se tratando de um servidor, por exemplo. Então, é muito simples de dividir tarefas entre elas e que elas enxerguem o mesmo estado, os mesmos dados, porque elas compartilham o mesmo espaço de endereçamento. Na verdade, elas compartilham também todos os recursos que estão alocados para um processo, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, se uma linha de execução abre um arquivo, outra linha de execução pode ler esse arquivo também, porque esse recurso já foi associado a esse processo. Enquanto houver linhas de execução que não estão bloqueadas, estão prontas para rodar, o processo não vai perder a CPU. Então, a chance desse processo usar um processo com múltiplas linhas de execução, usar toda a fatia de tempo que o sistema operacional oferece para cada processo, vai ficar muito maior. Aqui a gente vê uma ilustração do nosso exemplo do servidor web. Agora ele continua sendo um único processo, que é esse quadrado aqui maior, mas dentro desse processo a gente tem 3 linhas de execução. Todas essas linhas de execução enxergam a mesma fila de requisições e conseguem pegar a próxima requisição aqui dessa fila. E essas linhas de execução vão pegando a próxima requisição, gerando a resposta para elas e enviando para o cliente. Todas elas são iguais. Claro que, em muitos momentos, elas vão precisar ser bloqueadas para realizar leituras de disco, por exemplo, ou escritas de disco. Por exemplo, leituras quando não estiver na cache. Mas nesse caso, apenas a thread que realizou aquela chamada de sistema vai ficar bloqueada. Se as outras threads não estiverem bloqueadas, se pelo menos uma thread não estiver bloqueada, o processo não vai perder a CPU, o que vai melhorar bastante o desempenho dessa aplicação. Quando é que a gente vai usar as threads, né? Vários de vocês talvez já tenham usado alguma biblioteca de threads, né? A gente sabe que, por exemplo, em Java, a gente começa um programa, está sempre associado a uma thread, que é o main, mas a gente consegue criar várias threads a partir dessa thread que é o main. E essas threads vão funcionar como linhas de execução dentro daquele programa, enquanto uma thread está realizando leitura em disco, realizando uma operação de rede, outras threads podem estar realizando processamento útil para essa aplicação. Então, provavelmente você já tem uma boa noção do que são threads e já tem muito bem essa noção
de como é que os recursos são compartilhados, como é que os dados são compartilhados, porque elas compartilham o mesmo espaço de endereçamento do processo. Então, elas enxergam os mesmos dados. Todas as vezes que houver uma forma de ter várias linhas de execução que cooperam entre si para melhorar o desempenho da aplicação que a gente vai desenvolvendo, é o momento de usar threads. Né? De forma mais específica, se a gente tem muita computação a ser feita e a gente também tem muita entrada e saída a ser feita, e às vezes uma não depende da outra, podem ser consideradas operações independentes, então é uma situação em que a gente pode usar threads para melhorar o desempenho dessa aplicação, de forma que ela não fique perdendo a CPU toda vez que faz uma chamada de sistema, porque sempre pode haver outra thread que esteja no estado pronto para processar. No modelo de thread clássico, a gente passa a enxergar o processo como o container dos recursos que são alocados. Então, todo recurso, como por exemplo, espaço de memória, arquivos abertos, conexões, etc., todos os recursos são alocados para o processo. E todas as threads que estão associadas a um processo, elas conseguem enxergar e usar os mesmos recursos, né? Esses recursos que são do processo são compartilhados entre todas as threads. E qual é a relação entre a thread e o processo? A thread ela passa a ser a entidade escalonável do processo. Então, quando a gente tem uma aplicação multithread e a gente diz, esse processo ganhou a CPU, na verdade, o que a gente está dizendo é que uma das threads desse processo está usando a CPU naquele momento. Cada processo, ele necessariamente está associado a pelo menos uma linha de execução, quer dizer, a pelo menos uma thread. Mas essa thread pode criar várias outras threads para melhorar o desempenho. Isso é feito na hora que a gente está programando a aplicação, né? E cada thread, então, como sendo a unidade escalonável, cada uma delas vai manter seu próprio contexto, né? Cada uma delas não, mas é preciso manter informação de contexto e de estado de cada thread isoladamente. Então, muitas informações que a gente via como estando na tabela de processos, como, por exemplo, conteúdo qual é o endereço da próxima instrução a ser executada, qual é o estado daquele processo, isso agora tem que ser mantido para cada thread de um processo, porque cada uma vai ter que ter cada thread tem sua própria pilha de execução, cada thread vai ter a próxima instrução, né, que vai ser realizada. Então, essas informações de contexto e estado das threads precisa ser mantida agora por thread do processo e não por processo. Já as informações de recursos são mantidas para o processo. Então, as threads, elas vão permitir execuções independentes dentro de um mesmo processo, com acesso aos mesmos recursos que estão alocados naquele processo, inclusive a memória. Como a gente já falou antes, o processo é o que permite a multiprogramação, e cada processo mantém informação acompanhando a execução de um programa que está executando agora no sistema computacional. Agora a gente vai precisar manter informações sobre as threads, então a gente vai ter itens por processo, como espaço de endereçamento, variáveis globais, arquivos abertos, processos filhos, etc. E a gente também vai ter que ter informações por cada thread, que são o contador de programa, que indica qual é o endereço da próxima instrução, os registradores, qual é o estado dos registradores, quando aquela thread perdeu a CPU, sua pilha de execução e seu estado. Em relação à proteção, a gente já falou anteriormente que o sistema operacional existe também para proteger um programa em execução de outro. Então, por exemplo, se um programa em execução vai precisar alocar uma área da memória, o sistema operacional é que precisa fazer isso porque ele tem que checar se essa área a ser alocada não vai estar sobrepondo uma área já alocada para outro processo, outro programa em execução. Arquivos abertos, um processo que está representando um programa em execução, ele vai ler um arquivo, escrever um arquivo. É preciso haver uma checagem se esse processo roda em nome de um usuário que realmente tem o poder de escrever ou de ler naquele arquivo específico, né?
Em se tratando de threads, não existe essa proteção, porque, por construção, as threads existem para cooperar. Elas fazem parte de um mesmo processo, então elas rodam todas em nome de um mesmo usuário. Então, se uma thread está causando danos a outra thread, isso é um bug da aplicação e não é algo que o sistema operacional vai resolver. As threads, como já deve ter dado para entender pela nossa conversa até agora, cada thread está associado a um estado, né? Em cada momento do tempo, cada linha de execução de um processo vai estar associada a um estado. E o estado das threads são exatamente os mesmos estados possíveis para um processo. Então, quando uma thread é criada, ela passa para o estado pronto e ela pode ser escalonada para execução. Nesse caso, quando ela é escalonada, ela passa para o estado rodando. Uma thread que está rodando pode perder a CPU, né, depois de um determinado tempo, por exemplo, e voltar para o estado pronto, ou ela pode fazer uma chamada de sistema e ser bloqueada. Quando essa chamada de sistema termina, essa thread que foi bloqueada, ela vai voltar para o estado pronto, tá? Então, os estados de uma thread são exatamente os mesmos estados de um processo e as transições são exatamente as mesmas, exatamente pelas mesmas razões. Uma thread pode criar outra thread, né? Então, quando a gente cria um programa em Java, por exemplo, ele já é criado com uma linha de execução que é o main. Lá dentro a gente pode criar outras threads e associar essas threads à execução de códigos diferentes, né? Depende do programa. Essa figura aqui é só para a gente relembrar que cada thread de execução vai ter sua própria pilha de execução, né? Vai ter suas próprias informações de contexto, tá? Elas estão dentro, aqui a gente tem 3 threads dentro de um mesmo processo. E enquanto esse processo estiver com a CPU, essas threads vão ser escalonadas. As 3 threads podem ser escalonadas se elas estiverem no estado pronto, tá? Se alguma bloqueia, vamos supor, a thread 1 bloqueia, as outras 2 threads ainda podem ser escalonadas, tá? Na biblioteca de threads vão existir vários métodos, várias rotinas que a thread pode chamar com o intuito de auxiliar no escalonamento dessas threads. Então, como a gente vai ver já, existem vários tipos diferentes de threads, existem 2 tipos diferentes de threads, e em um desses tipos fica a cargo do próprio programador dizer quem é a thread que vai rodar agora. Então, em geral, essas bibliotecas de thread oferecem funções como, por exemplo, exit para terminar a thread, join, que é quando uma thread quer esperar que outra thread termine algo para poder ela continuar, yield, que é eu já usei muito o processador, eu vou abrir mão agora dele para que outra thread possa executar. Então, quando a gente está falando de threads de nível mais alto, essas funções são muito usadas pelo próprio programador para escalonar, para comandar o escalonamento dessas threads. Então, como eu já adiantei, a gente tem 2 tipos de threads. Threads que operam no espaço do usuário apenas e outras threads que são threads de núcleo. Tá? A grande diferença entre elas é que as threads que operam apenas no estado do usuário, o sistema operacional não tem conhecimento delas. Então, o sistema operacional ele vai alocar a CPU para um processo e ele acha que só existe uma thread de execução naquele processo e o sistema operacional só vai ser chamado de novo ou quando a fatia de tempo daquele processo encerra ou quando houver uma chamada de sistema bloqueante ou um erro. Já nas threads de núcleo, o sistema operacional tem conhecimento dessas threads. Então, o sistema operacional, ele sabe que está escalonando uma determinada thread associada a um certo processo, tá? Cada uma tem suas vantagens e suas desvantagens, tá? Uma vantagem de thread de usuário é que o sistema operacional não precisa dar suporte a threads. Então, para ele, independe quantas threads tem dentro de um processo, ele vai continuar escalonando processos e continuar a sua vida. E, como eu falei anteriormente, usando a biblioteca de threads, o programador vai estabelecer como é que essas threads vão, por exemplo, ser escalonadas dentro daquele processo. Então, se uma thread ganha a CPU
e ela só computa, ela nunca faz uma chamada de sistema e ela nunca chama um yield para retornar essa CPU para outra thread, então essa thread vai consumir todo o processador durante a fatia de tempo inteira que for dada ao processo. Então fica a cargo do programador decidir isso, o que é bom e é ruim. É bom porque em aplicações diferentes, algoritmos diferentes de escalonamento podem ser pensados, mas é ruim porque torna a programação um pouco mais complexa do ponto de vista do programador, dá mais responsabilidade para o programador de pensar nisso. Além disso, como o sistema operacional ele não sabe que as threads existem, se uma thread dessa fizer uma chamada de sistema bloqueante, o processo vai perder a CPU, o que não faz muito sentido, porque o que a gente quer é exatamente que uma thread bloqueie e outras continuem processando. Já quando a gente está falando de threads de núcleo, o sistema operacional tem que dar suporte a essas threads, tá? Todas as vezes que o sistema operacional decidir chavear a CPU de uma thread para outra, ele vai precisar rodar, isso vai ser mais lento do que quando a gente falava de threads de usuário. E a própria runtime, né? Por exemplo, a JVM, a própria runtime da linguagem de programação é que iria chavear de uma thread para outra. Então, existem vantagens e desvantagens de cada uma. Né? Aqui a gente tem um exemplo de um processo, que é o espaço do usuário, aqui em cima, aqui embaixo é o espaço núcleo. Aqui a gente tem threads de usuário, então processo e as várias threads de usuário. Aqui o núcleo, ele vai escalonar o processo, vai ter a tabela de processos, mas essa tabela de threads, o núcleo não tem conhecimento dela. Fica a cargo da runtime aqui, da linguagem de programação, manter as informações de contexto e de estado sobre cada linha de execução de cada processo. Já quando a gente está falando em thread de núcleo, o sistema operacional mantém a tabela de processos e mantém também a tabela de threads, com as informações sobre as threads que estão ativas no momento, a que processos estão associados e especialmente as informações de contexto e de estado de cada thread para que o sistema operacional possa realizar o escalonamento dessas threads. Então, a gente vê que, em modo usuário, o núcleo, né, o sistema operacional, ele não sabe da existência das threads. As tabelas de threads ficam dentro de cada processo. Isso é gerenciado pelo sistema de runtime da linguagem de programação. Já quando a gente está falando de threads de núcleo, a gente vê que a tabela de threads é de conhecimento do sistema operacional, que é quem vai escalonar essas threads. Tá? Então, aqui a gente tem um comparativo, algumas características de threads de usuário e de threads de núcleo, né? Enquanto em threads de usuário, o sistema operacional escalona o processo, em threads de núcleo, o sistema operacional escalona no nível das threads, escalona threads de um processo. Então, o sistema operacional precisa dar suporte às threads. Já em threads de usuário, o sistema operacional não precisa dar suporte a threads. Em threads de usuário, a runtime das linguagens é que vai manter a tabela de threads. Já nas de núcleo, é o próprio sistema operacional que tem que manter as informações sobre cada thread do sistema, né? Cada thread associada aos processos. Quando a gente fala de threads de usuário, é a própria biblioteca de threads que vai ter métodos para a criação e destruição de threads. Já em threads de núcleo, o sistema operacional precisa ter essas funções de criação de threads, de destruir threads, de chavear o processador de uma thread para outra, né? Como eu falei, precisa dar suporte a threads. Quando a gente fala de threads de usuário, chavear de uma thread para outra dentro de um mesmo processo, né? Uma thread de um processo está rodando, aí agora outra thread do mesmo processo vai rodar. A gente não precisa chamar o sistema operacional para fazer esse chaveamento. Isso é feito tudo dentro da runtime, sem mudança de contexto. Sem mudança de contexto no sentido de chamar o sistema operacional. Então, isso é muito, muito rápido. É muito mais rápido do que chavear a thread de núcleo, em que o sistema operacional precisa ser chamado para escolher qual é a próxima thread e chavear de uma thread para outra. Como a gente já falou, em se tratando de threads de usuário, a gente precisa ter cuidado ao programar o escalonamento dessas threads, né? Isso precisa ser muito bem pensado, até para pensar como é que a gente vai ganhar desempenho, mesmo sabendo que se uma thread bloquear, o processo todo vai bloquear, enquanto que nas threads de núcleo isso fica a cargo do sistema operacional. Essa questão de ficar a cargo do programador, o escalonamento,
deixa mais complexo, mas como já falamos, deixa uma flexibilidade boa para que processos diferentes possam seguir algoritmos de escalonamento diferentes, escalonar as várias threads do processo de forma diferente. Essas threads de usuários, elas na verdade, elas não são tão eficientes para lidar com chamadas de sistema bloqueante. Isso é uma característica muito negativa, porque essa é exatamente a razão pela qual é interessante usar threads. Aqui uma thread bloqueie e outras threads daquele mesmo processo possam continuar em execução. Nesse caso, como o sistema operacional não tem ciência das threads, se uma chamada de sistema for feita por aquele processo, todo o processo vai ser bloqueado imediatamente. Já nas threads de núcleo, como o sistema operacional entende quais são as threads de um processo, quando uma thread dessa for bloqueada, o sistema operacional que vai decidir se vai executar outra thread desse mesmo processo ou uma thread de um novo processo. Como a gente acabou de ver, existem muitas vantagens e muitas desvantagens nos dois modelos. Então, muitas linguagens de programação e sistemas operacionais migram para um modelo híbrido. Tentam explorar as partes positivas de ambos os modelos. Então, por exemplo, a gente pode ter dentro de um processo várias threads de usuários e o próprio sistema de runtime ele vai se encarregar de fazer um mapeamento de threads de usuário para threads de núcleo quando achar necessário. Então, não necessariamente a gente vai ter uma thread de usuário para uma thread de núcleo, mas a gente vai ter sistemas como, por exemplo, M threads de usuários e N threads de núcleo, de forma que seja fácil, seja rápido, mudar de uma thread de usuário para outra, mas quando uma thread dessa bloquear, como vão existir várias threads de núcleo associadas, não necessariamente o processo vai bloquear também, tá? Um esquema parecido com esse é o esquema do Java. Essa aula foi toda inspirada no livro dos Sistemas Operacionais Modernos de Tannenbaum. Estão aí as seções. Estudem antes de responder o questionário. Até a próxima!